A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Porque o Senhor é bom, maravilhoso, majestoso, imbatível, tremendo, é nesse cima do mar. Esse é o nosso Deus, Senhor dos exércitos, Criador do céu e da terra e todas as coisas. Porque somente Ele é o poderoso, imbatível e anda sobre o mar. E desse mar ele agitado, ele também manda calar-te. E sobre este mar vem as suas ondas, ele coloca as suas mãos e as ondas voltam. E o que era revolto possa vir em forma de ondas calmas e tranquilas para que você possa atravessar. Essas ondas calmas e tranquilas, Deus diz nessa manhã que é a vontade do Senhor colocando a mensidade de mansietude, de calmaria, dizer que fique tranquila, mas não é tranquila sentada, é tranquila marchando, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem e que se há um vendaval, há um mar que está com ondas revoltas, o Senhor diz que até esta onda o Senhor manda acalmar-te e para que você possa continuar no caminho de que Ele traçou para a sua história. Obrigado, Espírito Santo do Senhor. Vem ondas querendo bater sobre as pedras com bastante força, mas o Senhor disse que pega essas ondas, ela recua e ela volta de maneira mais mansa e tranquila. E nós recebemos, Senhor, a Tua palavra, porque a Tua palavra é uma palavra de ordem e verdadeira. Está sobre a tua égide o controle de todo o mar revolto, aonde o céu e a terra obedecem uma única só voz que vem do reino dos céus, que abala todos os reinos quando o Senhor coloca o teu cetro dizendo que segue e que para e que adianta e que corre. Quando o Senhor diz estas palavras, é que você está dizendo que está determinada a tua voz, dizendo segue. Aleluias. Amém? Graças a Deus, Senhor Jeová. Esse é o Jeová Jireh, Jeová Rafa. Esse é o Jeová, Deus do céu, da terra, que diz que não vai ter nada que impeça o que Ele determinou para você. Não tem nada que impeça que chegou a hora do teu propósito ser cumprido. Porque é o Senhor que diz. E quando o Senhor diz, nós criamos. Eu creio na glória do Eterno que está sobre a minha e a tua casa. Aleluias. Pega-se suas espadas, porque os tempos são difíceis, mas as mãos fortes do Senhor estão sobre você e sobre mim. Amém? Graças a Deus, porque esta palavra do Evangelho, quando Deus trouxe a oportunidade, ela não fica somente para entregá-la, fica também para mim, que Deus também entrega a minha porção. E com muito esplendor recebo porque eu deito nela e digo, Senhor, conforme a tua santa, poderosa vontade. Eita, Jesus. Vamos para lá. Quando eu olho para aqui, irmãos, aí para vocês do vídeo, do lado do vídeo esquerdo da tela, é porque eu estou com minha outra espada aberta online. E preciso recorrer a algumas palavras quando tem uma tradução diferente. Aleluias, daqui eu estou. Louvado, exaltado é aquele que é o Rei da Glória. Porque esse é o nosso Deus, que fala conosco de maneira extraordinária. E não tem tempos de ontem e nem de hoje que é diferente. Ele diz que o tempo ontem e hoje, ele pertence e ele não passa e ele é igual. Esse é o nosso Deus. Vamos para Lucas. Está com suas espadas, Lucas no capítulo 1, para a glória daquele que é o Rei da Glória. Tem cenários difíceis, a gente pensa que está chegando algo, vem um presente, vem 2 presentes, que Deus vai nos agraciando, nos refrigerando, mas depois vem, isso é a vida de um crente, mas depois vem algo grande para que possa lhe destabilizar, vem uma grande situação que o Espírito Santo colocou aqui como ondas, que ela pode bater no rebento, né?
das pedras, mas ela não destruirá nada, porque esta pedra, você está firmada na rocha. Então o Senhor Deus vê que nesta pedra sobre nós está firmada a palavra do Senhor, confiando que Ele é o Rei da Glória, que fará todas as coisas. Porque aquele que crê no Senhor coopera para o bem das coisas que Ele realizará na sua vida. E mesmo na situação de ondas fortes, né? O Senhor disse que manda acalmar, porque Ele é o dono de tudo. Aleluia. Que é na arrebentação que vem com força dessas ondas, nessa arrebentação eu te firmo como rocha. E você vai entender que na arrebentação, quando vem uma onda forte, aleluias, te coloquei como um forte rocha, e eu acalmo aquela que vejo que pode te ferir. Mas quando uma onda, ela bate na arrebentação ali no final, sobre a rocha, e porventura percebe que com um determinado tempo esta rocha, ela torna formatos de tanto as ondas das águas fortes bater sobre ela. Perceba que algumas pedras, quando nós temos a oportunidade de ver pedras ali no final da praia, nós temos o alcance de ver essas pedras rochosas. Essas pedras rochosas, ela têm formatações diferentes ao decorrer de milênios. Significa que a pedra é tão firme que Deus, quando envia tanta força sobre essas águas, e ela vai se acumulando formatos. Perceba que algumas pedras que você vai na praia tem os formatos de um corpo, e uma bola vai fazendo um cinturamento sobre o meio, sobre o final, e ela vai tomando formas. Essas formas foram diversos anos. As ondas fortes, ela não destruiu a rocha. Essa rocha, ela ficou com formatos na qual Deus queria, porque ela estava firme. E a firmeza dela, desta pedra, ela não se esbagaça, ela não fere. Então, quando fenda da rocha se fere, ela traz um outro formato, sem feri-la, e até se divide. Isso requer milênios de anos. E Deus diz: na fenda da rocha você permanece nela. Essas batimentos fortes que vindo sobre você modulando todo o envolto de você para ficar o formato que eu quero. Ei, Jesus. Amém? Glória a Deus. Então Deus aqui proclama a palavra. Me trouxe a palavra em versículo 39 em Lucas 1º capítulo. Quando o Espírito Santo traz uma oração no início, ele diz o antes, o durante e o depois do porquê, e responde para você: terra. Ah, benção do terra, benção do grande Senhor da terra e do céu e do firmamento, de todas as estrelas e todas as galáxias. Fica firme, porque por milênios a onda bate na arrebentação, onde arrebenta ela, onde ela finaliza sobre a rocha, e ela vai se modelando, ela não se quebra. Aleluia. Essa divisão, quando acontece, é a multiplicação da rocha. Eita glória. Versículo 39. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judeia. E onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. E quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em o seu ventre, e Isabel ficou cheia do Espírito em alta voz. Aleluias. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome de Jesus. Aleluias. Irmãos, a vida de um crente não é fácil. A vida de um crente é permeada de baixos, altos, mas uma constância, ela vai seguindo o curso de que Deus traçou.
A vida também de outras pessoas que não creem em Cristo Jesus, ela também tem seus altos e seus baixos. Lembra quando Deus mandou Moisés que Arão levasse o bastão e jogasse ao chão e virasse serpente? E também os necromantes, os feiticeiros daquele período lá da parte do faraó também fizessem igual, que também viraria a serpente. Mas quando houve o grande feito que tocou no lugar aonde era a provisão de Faraó, aonde ele dizia que ele estava toda a sua riqueza, aquele território, porque aquele rio Eufrates alimentava tudo e a todos, e era tudo feito nele. Aleluias. Tocou e virou sangue. A fonte de onde ele esperava tudo para sua riqueza. Deus está dizendo em nossas vidas com muito poder que quando o Filho do Homem, ele era Deus, esse Deus era verbo, esse verbo se fez carne. Lá em Isaías 9 disse que este verbo que se fez carne, que estava no ventre, que o filho de Isabel estremeceu, ele era o maravilhoso, ele era o príncipe que viria, ele era o rei dos reis, ele era, aleluias, o trono sobre a linhagem de Davi, soberanamente se cumprindo na terra, que o Senhor determinou como filho amado, a quem o Senhor se apraz. Essa foi a voz que ecoou e o próprio João Batista ouviu, esse mesmo que estava no ventre, antecedendo esse encontro, estremeceu que estava diante daquele que ele ouviria do céu: esse é o meu filho a quem eu me aprazo. E há aqui uma palavra que chegou no versículo 39. E naqueles dias Maria foi depressa. E foi neste momento que Deus falou comigo: vai depressa. Faz depressa. Todas as coisas cooperam para o bem. O que é depressa? É porque não tem mais tempo de procrastinação. Não tem mais tempo de ficar parado, mas é tempo de caminhar confiante. Caminhar, aleluias, com a certeza. Caminhar calmo. Caminhar tranquilo, porque as ondas que batem na arrebatação, ela não te atinge para desmoronar, ela te modela. É por isso que vem os altos e depois vem os baixos, que muitas das vezes lhe pega, querendo te pegar de surpresa, mas homem e mulher de Deus não é pego de surpresa, porque todo momento é preparado quando está em oração. E por isso que no dia da cova, e Daniel foi jogado lá, Daniel naquele momento não teve tempo para orar, e estava diante do susto, levado lá, na qual ele foi dizer tu que seria levado. O susto era dizer: eu confio em Deus, no meu Senhor, a quem eu sirvo, a quem foi colocado lá como príncipe, que foi escolhido dos príncipes. Aquele rei vai buscar os príncipes dessas terras e coloca aqui os melhores e os jovens. E trouxe os príncipes jovens mais inteligentes. E ali, quando ele estava diante dali, e perceba que Daniel, para colocar dentro do palácio, teve que estar dentro das características que aquele rei queria. Então, quando estava lá naquela cova dos leões, todas as orações diárias de Daniel, que diz as escrituras que ele orava 3 vezes. Se conectava, essa conexão, ele começou a entender que ele diria que tinha uma direção para falar com o céu. Então ele disse: eu vou direcionar a janela e abro ela e olho para Jerusalém. E Daniel olhava para o alvo, que era Deus. E que Jesus é o alvo. Você olhe para o alvo.
E diante da cova não teve tempo nem dele pensar em oração, porque ali Deus fez aquele leão dormir e diz que ele jejuou o leão. Que significa o quê? Leão não comeu, não se alimentou neste dia. Ele estava diante daquele que orava, daquele que tinha confiança no Senhor, daquele que tinha o altos e o baixos, porque uma vez ele defendeu, disse: não precisa matar nenhum desses mensageiros videntes. Eu vou lá, rei, e meu Senhor vai dizer que se trata desse sonho. Ele trouxe esse sonho, ele tinha a chance de ele ser ali, ser honrado sozinho. Ele disse: não precisa matar ninguém. E eram os seus opressores, que no futuro queria a sua vida, ia botar ele para ser a cova dos leões, em um decreto com falsidade e com mentira. Mesmo que está diante de uma injustiça, de mentira e de derrota, eu disse: eu te coloco, aleluias, em ponta de cabeça e não de cauda. E ali Daniel foi feito um dito às pressas contra ele, mas ele com calmaria entendeu um sonho lá atrás e não quis cabeça de ninguém. Ele disse: deixa todos vivos, eu vou saber o que se trata desse seu sonho, rei. O meu Senhor vai me dizer. Aqui está dizendo de novo: vai depressa, vai depressa para o foco na qual eu te chamei, para que possa se cumprir o Salmo 91 em sua vida. Porque quando a gente não obedece para ir depressa, ele disse: outras pessoas faz no teu lugar, na tua frente, porque eu não preciso de você. De você, você terá de mim, é para a glória ser manifestada na terra e saber que eu sou contigo. Se eu te capacitei, eu te chamei, eu garanto, vai depressa, porque você está diante da sua vitória. Aleluias. E aí eu deixo aqui um versículo como forma de entendimento dessas coisas, que foi o versículo do Cântico de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Isto você vai declarar na sua vitória. A tua alma te engrandece. Repete para você entender que você está diante da sua vitória chegando. Que você entendeu que você tem que ir depressa com força, mas sair com calmaria, porque nada vai sair do controle. Descansando no Senhor, porque está vindo respostas de situações adversas, aleluias, batendo com força essas ondas sobre a sua pedra. Mas diz que modela. É para você ficar modelada, aprendendo com a adversidade o que eu faço e o que eu desfaço, o que eu elevo, o que eu destrono, o que eu exalto e o que eu tiro deste trono. Aleluias, porque o Senhor é o Deus que depressa está fazendo, aleluias, o teu milagre, e precisa que você caminhe depressa. Aleluias, com o olho no foco. E Maria foi depressa depois que ouviu a ordem do anjo que foi ordenado por Deus para falar com ela, o Gabriel. Anjo Gabriel, ela foi depressa. E chegou na missão, porque Isabel já estava de 6 meses. E o que estava sobre ela, dentro dela, reconheceu aquele que estava antecipadamente escrito 700 anos antes. É o maravilhoso, é o príncipe da paz, é o grandioso, é aquele que Deus se apraz, o meu filho. Deus está falando com você. Eu me alegro em você. Diante dessas guerras, eu sei o seu tamanho. Foi eu que te fiz. Então segue sem medo. E se tiver medo, põe nos meus pés, porque eu garanto. E vai depressa, mas vai tranquila, porque sobre esta rocha é que você firmou a confiança dessa tarefa, da vitória da sua casa, do desespero que acabou, aleluias, da ferida que sarou, dessa tormenta que acalmou e dessa situação amaldiçoada que um dia amaldiçoaram você e até que você não teve conhecimento da sua herança familiar. Acabou, porque Jesus chegou na sua vida, na sua casa e na sua história. Então fica firmes e tranquila. Não é para derrubar a pedra, é modelando a pedra. Aleluias.
Poderoso Deus, eterno Pai, eu agradeço com poder a linda e rica oportunidade. Graças a Deus.